Olá pessoa, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Barros e o Abraham lançou recentemente um vídeo falando um pouco sobre essa evolução tecnológica que nós estamos passando, com o título de Estamos Vivendo em Black Mirror. E o objetivo do vídeo de hoje é analisar um pouco desse vídeo e, além da análise, passar um pouco também da minha opinião sobre esse vídeo. Então vamos lá. Para começar, se você está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou o Bruno Barros, já atuo com tecnologia há mais de 8 anos e criei este canal para compartilhar um pouco sobre os avanços tecnológicos que estamos passando e poder ajudar as pessoas nessa nova era. E há pouco tempo atrás, o Abraham lançou mais esse vídeo aqui, que está com uma qualidade sensacional, como todos os demais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode ir lá no canal dele, assistir esse vídeo antes dessa review, ou você pode também ver depois da review, talvez até você tenha um conceito diferente. Mas vamos lá. Legal, e logo nesse comecinho, uma coisa que você já pode perceber, primeiras partes ele fez utilizando inteligência artificial. Todos os vídeos desse canal, eles costumam ter essa qualidade realmente esplêndida no nível de documentário mesmo. E agora parece que ele está utilizando ainda mais a inteligência artificial a favor do crescimento do canal. Isso é uma coisa bem legal. E aqui fazendo um comentário sobre esse primeiro trecho aqui. Quando ele traz esse ponto aqui de que a evolução nos últimos milênios tinha sido muito lenta e que agora está muito mais avançada, esse é um ponto de preocupação gigantesco de estudiosos ao redor do mundo. O que acontece? Se você pegar uma pessoa que viveu, por exemplo, na Idade Média, onde não se tinha nem 10% da evolução tecnológica que nós temos hoje, e colocar ela nos dias de hoje, desde criança, educar ela, fazer com que ela viva na nossa era, essa pessoa não vai ter uma capacidade intelectual menor do que a gente. Na verdade, ela vai ter uma capacidade intelectual exatamente igual à nossa. O cérebro humano ele não evoluiu na mesma velocidade que os avanços tecnológicos. E esse é um ponto de preocupação muito grande, porque para o nosso cérebro é como se a gente ainda estivesse ali no meio da selva, com alguns perigos que não existem mais nos dias atuais. Então a tecnologia evoluiu, mas o nosso corpo humano não acompanhou o mesmo ritmo. E esse ponto que ele tocou agora é realmente um ponto muito preocupante, porque enquanto algumas pessoas estão utilizando a tecnologia para alavancar a produtividade, outras estão utilizando de forma negativa para conseguir ter mais controle, a maior parte da população está utilizando a tecnologia para entretenimento, como é o caso das trends que estão acontecendo, por exemplo, do estúdio Ghibli, dos action figures e etc. Muito bom esse trecho, onde ele traz esse paralelo com Black Mirror. Black Mirror é uma série que, se você ainda não assistiu, assista, porque ela traz reflexões muito profundas sobre os dias atuais que nós estamos passando. Boa parte das coisas que a gente vê na série da Black Mirror são tecnologias que já existem, que você pode falar, nossa, isso pode acontecer, tipo, hoje. Esse trecho aqui pra mim foi um trecho que pegou bastante, porque na época que esse filme foi lançado, Eu, Robô, a gente acreditava que a tecnologia iria avançar em um nível muito mais lógico e exato. Então, a gente sequer podia cogitar que a tecnologia seria capaz de criar obras de artes, criar músicas e, de fato, assumir esse papel mais criativo. E o que acontece hoje é muito diferente do que a gente já imaginava. Por quê? Porque nós temos inteligências artificiais, como o próprio Leonardo AI, que é capaz de criar verdadeiras obras de arte. Temos inteligências artificiais, como o próprio Suno, que é capaz de criar músicas em questão de segundos. Então, se na época a gente não conseguia nem imaginar uma inteligência artificial capaz de superar os seres humanos nisso, hoje em dia a gente já tem inteligências artificiais que fazem isso em questão de segundos. E principal, quando ele pergunta aqui pro Will Smith, você consegue? Uma pessoa comum não consegue fazer uma obra de arte ou mesmo uma música incrível, mas com o uso da inteligência artificial, qualquer pessoa consegue em questão de minutos criar os dois, mesmo sem ter muitas habilidades. Essa tecnologia é outra que mostra o quanto que a humanidade está evoluindo. Essa questão de ter algumas partes robóticas pode ajudar, por exemplo, pessoas que perderam seus membros, inclusive tornando essas pessoas quase que super-humanos. Como é mostrado aqui no vídeo, a pessoa pode controlar a mão dela, mesmo sem estar plugada no seu corpo. Bem como a gente vê casos onde pessoas, por exemplo, que ao implantar uma perna robótica conseguem correr muito mais rápido do que uma pessoa com uma perna biológica. Esse é o lado positivo, mas se em algum momento, por exemplo, é hackeado o braço robótico de uma pessoa e faz com que essa mesma porte uma arma e atire em alguém, de quem que é a culpa? Do hacker ou da pessoa que atirou? Sem dúvida isso vai trazer novas questões para cogitar. Nessa questão do upload da mente, um dos objetivos que eu acredito que o Mark Zuckerberg teve quando ele mudou o foco estratégico do antigo Facebook para a Meta, ou seja, para focar no metaverso especificamente, era estar na dianteira da criação desse novo mundo. Porque uma vez que o mundo inteiro passa a estar num ambiente tecnológico e mais controlado, e onde as pessoas começam a achar ainda mais interessante a vida no mundo tecnológico do que no mundo real, é uma questão de tempo até que as pessoas optem por fazer o upload de sua mente nesse ambiente totalmente tecnológico. Nessa questão de a tecnologia avançar até um ponto onde ela passe a considerar não o que a pessoa fez, mas o que a pessoa pode fazer, realmente tende a ser algo bem crítico. Porque vamos dizer que em determinado momento cientistas consigam comprovar que as pessoas que apresentam um determinado padrão cerebral tendem a cometer crimes, que as pessoas podem sim ser presas, é uma questão de tempo até que o legislativo comece a falar, tá, então acredito que as pessoas que apresentam qualquer ameaça ao Estado deveriam também ser presas. Criam uma lei ali, e aí se a pessoa simplesmente está pensando em manifestar que ela não gostou de determinada política, ou por exemplo, lançaram ali um imposto gigantesco, onde você vai ter que pagar 80% de tudo que você produzir. Você ficou extremamente frustrado com aquilo. Seu corpo já liberou algumas substâncias que mostram que você está insatisfeito com aquilo. O governo identificou que você ficou insatisfeito. É uma
uma questão de tempo até que ele fale, tá, a pessoa ficou insatisfeita, vamos prender essa pessoa então, porque ela apresenta de alguma forma uma ameaça para o Estado. Nessa questão aqui dos drones é outra questão bem preocupante, porque os drones eles trazem um potencial muito positivo se você souber utilizar, mas também, se vocês quiserem, por exemplo, eliminar uma pessoa e simplesmente eliminarem depois aquele drone, como você vai conseguir comprovar que aquele drone que matou alguma pessoa era o drone de um governo ou o drone de algum criminoso? E aqui, uma das questões principais é que, em determinado momento, isso não vai ser apenas tá, eu aceito utilizar essa tecnologia ou eu não aceito utilizar essa tecnologia. Vai ser uma simples questão de sobrevivência. Quem estiver utilizando essa tecnologia vai, por exemplo, poder competir mais no mercado de trabalho. Quem não utilizar, simplesmente não vai conseguir nem mesmo competir. E essa questão específica, para quem acha que está muito longe, na verdade já tivemos casos de algumas empresas que estavam, por exemplo, utilizando a capacidade de outros celulares ou mesmo de computadores para, por exemplo, minerar criptomoedas. A pessoa achava que 100% da capacidade estava sendo utilizada apenas para rodar algum joguinho ou rodar algum aplicativo específico. Na verdade, uma parte daquela capacidade estava sendo utilizada para mineração ou para outras atividades que eram diferentes daquelas que você imaginava. Esse, para mim, é um dos pontos principais desse vídeo. A inteligência artificial não está tentando conquistar através de guerras ou outras formas. São as próprias pessoas que estão entregando o controle a elas. As pessoas fazem isso quando elas não buscam conhecimento, quando elas não buscam entender um pouco mais sobre como utilizar as novas tecnologias, quando elas simplesmente vão seguir na manada sem buscar mais conhecimento, entender o que está por trás daquilo. Nós vimos isso, por exemplo, quando estavam coletando as íris das pessoas em São Paulo. Então não foi a empresa que chegou na casa de cada uma das pessoas e falou para elas tirarem a foto da íris. Foram as pessoas que foram até a empresa e por uma simples troca de dinheiro, venderam a íris para essa empresa, sem sequer entender qual era o objetivo daquilo. A gente passa a entregar o controle para a tecnologia quando a gente sequer busca conhecimento para entender mais qual o objetivo real daquela tecnologia e como utilizar melhor aquela tecnologia. E até por isso que eu criei esse canal. Um dos objetivos principais é conseguir disseminar um pouco mais de conhecimento para que as pessoas saibam melhor como utilizar as tecnologias. Inclusive, se você não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal. Bom, então aqui vai um pouco do meu veredito final sobre o vídeo. A qualidade do vídeo está impecável. Em todos os demais vídeos do canal, algo realmente sensacional. Todos os pontos que ele aborda realmente são pontos críticos, estão embasados em vários pontos que realmente estão acontecendo. E o ponto principal que eu quero trazer aqui é o seguinte: ele fez o vídeo utilizando a inteligência artificial, mostrou várias pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para curar doenças e ajudar outras pessoas, bem como mostrou todos os potenciais riscos que a inteligência artificial pode trazer. A questão principal é que existem pessoas que estão utilizando a inteligência artificial de forma super produtiva para ajudar, para crescer seus negócios, para trazer uma contribuição super significativa para o mundo, como o próprio caso do Abraham, que utilizou a inteligência artificial para a criação desses vídeos, e várias outras pessoas que também estão utilizando essa tecnologia de forma positiva, mas também temos pessoas que estão super mal intencionadas utilizando a inteligência artificial de forma super negativa. E como que essas pessoas conseguem ganhar mais poder? Da mesma forma que se ganha poder nos últimos milhares de anos, através da ignorância. Então, quando temos as pessoas que buscam conhecimento, que questionam, que correm atrás das coisas, essas pessoas conseguem se precaver muito mais e tomar ações antes que isso chegue num ponto crítico. Enquanto que algumas pessoas que estão na ignorância vão simplesmente dando de mão beijada o controle sobre sua mente, sobre seu corpo, sobre sua vida. O ponto principal aqui é: hoje você tem dois caminhos. O primeiro deles, negar a tecnologia, negar os avanços que estamos passando e tudo isso que está acontecendo sem tentar buscar conhecimento e utilizando isso apenas de forma leviana, que é o caminho da ignorância, ou buscar aprender como utilizar melhor a tecnologia, o que está por trás dessas tecnologias, como que você pode utilizar isso no seu dia a dia e buscando evoluir seguindo o caminho do conhecimento. A escolha hoje, no fim das contas, é sua. E aí, qual é a sua escolha? Agradeço por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo.